Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas do canal Ei Anime. Pra quem não me conhece, sou o Lucas. Primeiramente, um recadinho de sempre: se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho, né? Assim eu vou sempre estar continuando trazendo conteúdo legal pra vocês. Vamos bater a meta de 100 inscritos logo, né, pessoal? Que tá difícil. O vídeo de hoje é um dos desenhos, é um dos meus desenhos favoritos da Cartoon Network, que infelizmente não teve continuação porque os caras são vacilões, né? Vamos falar a verdade, né? Os desenhos de hoje em dia são só comédia palhão, né? Comédia chatinha, né? Então hoje em dia tá difícil ter um desenho bom, né? Que é o KND, a turma do bairro. A história desse desenho não é assim tão complicada, né? Ela tem um pouquinho mais de detalhes comparado ao Way Arnold, que é o desenho que é o que eu fiz aqui, né? Se vocês quiserem, vocês vêm aí no canal que eu acabei de postar, né? Um vídeo falando da história e dos casais que se formariam no Way Arnold. Então, o... esse desenho, ele se tratava mais ou menos de um grupo de crianças que eles meio que combatiam a tirania e as maldades dos adultos, né? Se tinha um adulto fazendo maldade com uma criança, a turma do bairro ia lá e interferia, né? É mais ou menos assim a história do desenho. Era um grupo de crianças combatendo os adultos. Mas eles tinham meio que uma espécie de regra que se a criança chegasse na idade de 13 anos, né, porque eles combatiam tanto os adultos quanto os adolescentes, né, então se o agente ele atingisse a idade de 13 anos, a memória dele era apagada, meio que pique Homens de Preto, e ele não se lembrava de ter sido um agente da turma do bairro, né, e muitos deles acabam até sendo recrutados depois pelos adolescentes e os adultos, né. É uma história bem legalzinha, pessoal. Pra quem pegou a minha época sabe o que eu tô falando. O KND, a Turma do Bairro, era um dos meus desenhos favoritos do Cartoon Network, né? Ele teve vários episódios legais e dois filmes, né? Um que o Nico ele meio que enfrenta o avô dele lá que transforma todo mundo em zumbis velhos, né? Pra fazerem tapioca pra ele, né? Lá o avô do Nico Uno, né? E ele também acaba descobrindo lá que o pai e a molecada da rua de baixo, que são os vilões principais, são meio que parentes dele, né? Tem várias curiosidades legais nesse desenho. Ele acaba descobrindo que o pai dele é o número zero lá, o agente lendário que derrotou o avô lá, né? É um desenho bem legal, pessoal. Ele tem vários segredos, tem várias coisas legais, né? O último episódio eu achei legal também, que o Nico ele foi o único que foi recrutado para uma turma do bairro intergaláctica para enfrentar os adultos, tanto que eles falam no último episódio lá que a transformação de criança para adulto é meio que uma doença, né? E eles estão tentando combater isso. Nesse desenho é uma doença, né? Então, o o Nico ele é o único agente da Terra a ser escolhido da turma do bairro para fazer parte dessa agência, né? A turma do bairro no espaço. Se o Cartoon Network tivesse autorizado essa continuação, pelo que dá para entender, o Nico, ele seria o único, o número um aqui, né? O Nico Uno, né? Ele seria o único agente da turma do bairro humano a lutar contra os adultos. Ah, seria meio que uma turma do bairro de ETs, né? Ele ia ser o único humano ali, né? E fora que ele usaria esse óculos legal que eu achei bem da hora, né? O óculos do Ciclope, né? Que no desenho mesmo ele usava esse óculos aqui, né? Esse óculos escuro normal, né? E aí aqui deram pra ele um óculos mais da hora, né? É mais ou menos assim a história e o enredo da Turma do Bairro. É um desenho bem legal e eu aconselho vocês a assistirem, né? Esse aqui é mais um vídeo de aconselhamento, né? Que nem eu tô fazendo com o IA, onde daí já tô juntando o próxima geração, né? Mas com a história do desenho. Agora que eu já contei mais ou menos a história do desenho, os casais que se formariam, a número 3 com o número 4, né? A Kimi lá com o Maurício Melo, né?
O número 2 com a número 5. E o Nico Uno com a Raquel aí, que é a número 362, que é meio que a líder da turma do bairro, né? A que manda em todo mundo lá dentro. Tem também essa imagem aqui, né? Que é da número 86, lá meio que com o número 4 assim amarrado, que essa cena eu achei bem legal eles terem animado isso daí, que isso aí é meio que uma referência a uma treta que rolou lá, que o número 362, que é... Não, o número 362 é a menina lá, né? Eu acho que era 371, que é o Chad, que é esse aqui embaixo, esse loirinho aqui. Esse aqui, ó. Como ele ia fazer 13 anos e ele não queria ser expulso da turma do bairro, ele meio que manipulou o computador pra todo mundo pensar que os adolescentes eram o Nico Uno e a equipe dele, né? E aí, em 86, como ela era meio que a guarda lá, né? Ela foi lá, pegou a equipe do Nico. E antes dela neuralizar todo mundo, ela acabou confessando pro número 4 que ela tinha meio que uma quedinha por ele, né? Que ela achava ele bonitinho, né? É que a número 86 ela tem o mesmo problema da Elga, na minha opinião, né? Ela não consegue se expressar direito, né? Ela não consegue meio que falar pra pessoa. Ela não consegue se abrir e falar pra pessoa que ela gosta, né? Então ela tem meio que esse jeitão de durona, né? Isso daí deve ser até um probleminha pras meninas de hoje em dia, né? Muitas vezes a menina é tão durona que ela não consegue, tipo, aceitar o coração, aceitar que ela gosta da pessoa, que ela gosta, mas não consegue se confessar. Eu não sei, pessoal, se tiver alguma menina aí vendo esse vídeo e queira me mandar um comentário explicando melhor, né? Que eu não vou saber explicar pra vocês direito porque eu sou um cara, né? Eu não sou uma menina, não sei bem explicar isso daí, né? Esses negócios de sentimentos, né? A gente não é muito bom nessas coisas, né? Mas vocês entenderam o que dizer, eu acho, né? Então, os casais que formariam seriam esses, né? A gente ficou bem legal, né? O... O que eu acho que aconteceria, né? Como seria a próxima geração, que tá aqui os casais formados, né? O Nico com a número... deixa eu falar rapidinho, né? Eu falei pra vocês sobre aquela regra lá dos adolescentes, mas eles meio que abrem uma exceção, né? Por exemplo, quando eles veem que o agente tem potencial, que seria um desperdício perder esse agente, o que que eles fazem? Eles fazem meio que um teste, que foi o que eles fizeram com o Nico e também com a número 5, ver se eles continuariam leais à turma do bairro, mesmo que eles fossem adolescentes, né? E aí, se eles passam nesses testes, eles fingem que neuralizam o adolescente, mas na verdade ele continua com as memórias dele de quando ele foi um agente da turma do bairro e ele ainda fica como um agente duplo lá, passando informações dos adolescentes e dos adultos pra turma do bairro, né? Que isso aí acabou sendo confirmado, que tinha meio que um agente lá da turma do bairro, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele tinha meio que tanto a número 5 quanto a irmã dela tinham meio que um crush nele. Mas depois que ele acabou sendo recrutado pelos adolescentes, ele acabou revelando pra número 5 sobre isso, né? Que a número 5 ela tava com medo, né? Porque ela já tinha 12 anos. E infelizmente ela querendo ou não, uma hora ela ia acabar fazendo 13 e ia ser neuralizada também, né?
E aí ela viu que o cara não era o único, e tinha outros agentes disfarçados lá, meio que passando informações pra turma do bairro, né? Então não duvidaria nada dela ter sido uma das escolhidas assim como o Nico, né? O número 1, né? Agora que eu já deixei esse a dedo aí, né? Deixa eu já acabar logo esse vídeo de que o pessoal ali não respeite a placa e acaba entrando. O número 5 com a número 2. A número 5 com o número 2, né? A criança seria inteligente e teria um ótimo senso de liderança, né? Já que a número 5 ela liderava o setor V, né? Que lá que as equipes da turma do bairro são divididas de A a Z, né? Mesmo eles tendo números, as equipes são divididas em letras, né? Ela liderava o setor V antes do Nico ser o líder, né? Já o número 4 com a número 3, o que eu acho que seria? Eu acho que o... que ele seria inteligente. É claro que ele teria que cobrar o dobrado, né? Já que o pai dele não era lá muito inteligente, né? Então ele teria que estudar bastante pra ser inteligente, né? Mas só que como... Ele teria basicamente uma imaginação fértil como a mãe dele, e também seria inteligente, já que ele teria que estudar o dobrado pra ser esperto, né? Porque o pai dele já não era um poço de inteligência, não conseguia nem contar até 3, né? Mas uma curiosidade que eles revelaram sobre o número 4 é que ele acabou se formando em medicina, né? Então eu não acho que seria assim tão impossível, né? Eu acho que ele teria uma imaginação muito fértil e seria inteligente. Já no caso do Nico com a número 362, pelos dois serem líderes natos, o filho deles teria basicamente uma ótima liderança e habilidades tipo de combate invejáveis, né? Tanto que eu não duvidaria nada que na próxima geração da turma do bairro ele seria o líder e os filhos desses dois casais aqui seriam meio que os braços direitos, né? Tipo, ajudariam no comando da turma do bairro futuramente, né? Mas é isso, pessoal. É isso que eu tinha pra falar sobre a turma do bairro, né? O próxima geração, né? Os casais que se formarem, o que eu acho que seria a habilidade de cada um deles, né? E também a história do desenho, e eu aconselhando vocês a assistirem, que é um desenho bem legal, né? Marcou a minha infância, eu achava bem legal, né? Ver eles combatendo os adultos e os adolescentes, né? Pra mim foi vacilo da Cartoon Network não ter feito a continuação desse desenho. Mas eu ainda tenho esperança, pessoal. Se a Cartoon não quis comprar, vamos tentar meio que mandar dinheiro pro criador pra ver se ele faz o desenho na internet mesmo. Não sei vocês, mas eu assistiria. Ou que ele vendesse pra algum outro canal, né? Não tem só a Cartoon Network, tem a Nickelodeon, tem a Disney. Alguém compraria com certeza esse desenho, né? Já que esse desenho ele marcou uma geração, né? E era com certeza um dos meus favoritos da Cartoon Network, tirando o Samurai Jack e o Mega XLR. Se alguém quiser, eu faço um desenho do Mega XLR, comenta aí. Mas é isso, pessoal. Sou o Luca do canal Ei Anime. Era isso que eu tinha tudo pra falar sobre o desenho, né? A história, os casais e como eu acho que seria a história, né? Lá do Nico no espaço, lá enfrentando os adultos lá com uma turma do bairro alienígena, né? Acharia legal, né? É nóis. Falou, nação!